Imagine como seria o céu, ter a oportunidade de testemunhar o trono de Deus e contemplar sua glória. Na Bíblia, 3 homens tiveram esse privilégio. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante experiência desses indivíduos que presenciaram o trono de Deus, de acordo com os relatos bíblicos. Sejam todos bem-vindos. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal para receberem em primeira mão outros conteúdos como este. O primeiro homem que teve essa experiência foi o apóstolo João. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João é convidado a ascender ao céu para presenciar os eventos futuros. Em espírito, João teve uma visão, não experimentando esses eventos fisicamente com seus olhos e ouvidos terrenos. Essa experiência seria além do que qualquer ser humano poderia suportar. João viu um trono celestial, onde Deus, o Criador poderoso, governa todas as coisas. Esse trono governa o universo e direciona a história de acordo com seus propósitos. O texto bíblico relata que, após esses acontecimentos, João olhou e viu uma porta aberta no céu. A primeira voz que ele ouviu, como o som de uma trombeta, disse: "Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas." Imediatamente, fui arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém sentado sobre ele. João percebeu que Deus estava assentado no trono. Embora seja difícil descrever a forma de Deus, João descreveu o esplendor e a majestade, destacando 2 atributos. Ele relatou que o que viu era semelhante a uma pedra de jaspe, um diamante branco translúcido, e a uma pedra de sardônica, de cor vermelho vivo. Um arco-íris envolvia o trono, assemelhando-se a uma esmeralda. A pedra branca pura e cristalina representa a santidade de Deus, enquanto a sardônica vermelha representa o juízo de Deus. Essa representação revela que Deus é santo e justo. Na visão de João, ele também viu 24 tronos com 24 anciãos assentados neles. Algumas interpretações sugerem que esses anciãos são seres celestiais, como anjos, enquanto outros entendem que eles representam o povo fiel de Deus, a igreja como um todo. Esses anciãos podem simbolizar os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Os anciãos estavam vestidos com roupas brancas, simbolizando justificação, e usavam coroas de ouro em suas cabeças, representando honra e prestígio. Eles estavam assentados em tronos, indicando seu papel como governantes e juízes. Essa descrição está em consonância com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus serão reis e sacerdotes, e que os vencedores serão coroados. Além disso, João também viu 4 seres viventes no meio e ao redor do trono. Esses seres estavam cobertos de olhos e tinham a aparência de um leão, um novilho, um homem e uma águia voando. Diante do trono, havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Esses 4 seres viventes tinham 6 asas cada um e estavam repletos de olhos, sem descanso, nem de dia nem de noite. Eles proclamavam incessantemente: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Há várias interpretações sobre a identidade dos 4 seres viventes mencionados na visão de João. Uma delas sugere que eles representam os 4 evangelhos, onde o leão simboliza Jesus, como o evangelho do reino em Mateus. O novilho representa Jesus, como o servo no evangelho de Marcos. O homem representa Jesus como o homem perfeito no Evangelho de Lucas, e a águia representa Jesus como aquele que veio do céu e voltará ao céu no Evangelho de João. Outra interpretação sugere que esses seres viventes representam a totalidade da natureza, onde o leão representa os animais selvagens, o novilho representa os animais domésticos, a águia representa todas as aves e o homem representa a coroa da criação de Deus. Uma terceira interpretação é que eles representam seres angelicais, mais especificamente querubins. A descrição deles como leão, novilho, homem e águia representa força, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Independentemente de como seja interpretado, o que importa é ressaltar que os 4 seres viventes adoram a Deus de forma contínua. Em seus cânticos, eles exaltam a santidade, onipotência e eternidade de Deus. Conforme a visão de João, quando os animais glorificavam e honravam aquele que estava sentado no trono,
Os 24 anciãos também se curvavam e adoravam o Deus eterno. Eles lançaram suas coroas diante do trono, proclamando que Deus é digno de receber glória, honra e poder, pois Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo existe de acordo com sua vontade. João foi privilegiado por ser convidado a testemunhar essa visão, e ele também nos concedeu o privilégio de relatar toda essa cena. Ezequiel foi o segundo homem a contemplar o trono de Deus. O chamado do profeta para exercer o ministério profético é um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras. Essa experiência é detalhadamente descrita nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. Durante esse chamado, ele teve uma visão da glória divina. Enquanto estava às margens do rio Quebar, os céus se abriram diante de Ezequiel, e ele teve visões de Deus. Ele descreve que um vento tempestuoso veio do norte, trazendo consigo uma grande nuvem envolta em chamas. No centro dessa nuvem, havia uma figura semelhante a um trono, com uma aparência semelhante à de um ser humano. Na visão, também surgiram 4 seres viventes semelhantes a querubins. Esses 4 seres viventes possuíam uma aparência humana, lembrando o chamado do profeta Isaías, que viu serafins ministrando diante de Deus. Além disso, há uma notável semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João também teve. Prosseguindo na visão de Ezequiel, ele descreve a magnificência do trono de Deus que estava sobre o firmamento, acima das cabeças dos seres viventes. Esse trono possuía uma semelhança a uma pedra de safira. Sobre ele, havia uma figura que se assemelhava a um homem, cuja aparência era como âmbar com fogo ao seu redor. Ezequiel comparou esse resplendor a um arco-íris que surge nas nuvens durante a chuva. Ao testemunhar essa visão gloriosa, Ezequiel se prostrou com o rosto em terra. Nesse momento, ele ouviu a voz daquele que estava falando e foi capacitado pelo Espírito para se tornar um canal da revelação divina, a fim de proclamar a palavra de Deus ao povo. O propósito central das profecias de Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de restauração. Deus os guiaria de volta à sua terra natal. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi encontram seu cumprimento em Cristo. O terceiro homem é Isaías, que também teve uma visão do trono de Deus, onde serafins proclamavam a santidade do Senhor. Isaías testemunhou o Senhor assentado em um trono alto e sublime, com a cauda de seu manto enchendo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Cobriam seus rostos com 2 asas, seus pés com outras 2, e com as restantes 2 asas eles voavam. Eles clamavam, proclamando a santidade do Senhor. Diante de tamanha glória, o profeta Isaías reconheceu sua própria pecaminosidade e sentiu-se inadequado para o papel de profeta. Ele exclamou: "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." No entanto, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva em sua mão, que ele havia tirado do altar. Com a brasa, ele tocou os lábios de Isaías e disse: "Aqui está tocada em teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado." Após passar por essa purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" E imediatamente, Isaías respondeu com prontidão: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A partir desse momento, ele recebeu a missão de profetizar ao povo, transmitindo tanto repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, como conforto e esperança pela restauração futura. A mensagem do profeta Isaías era abrangente e profunda. Ele anunciou a vinda do Messias, o Salvador, e a restauração que Deus traria ao seu povo. Ele descreveu a vinda do servo sofredor, que seria ferido pelas transgressões do povo, trazendo cura espiritual. Isaías também profetizou sobre o estabelecimento do reino de Deus, no qual haveria justiça, paz e prosperidade. Suas palavras eram portadoras de esperança e apontavam para a redenção que viria através do Messias. Apesar das repreensões e advertências presentes nas profecias de Isaías, elas continham uma mensagem de esperança, promovendo a fidelidade ao Senhor e a confiança em sua promessa de redenção. As profecias de Isaías abrangem desde o contexto histórico de seu tempo até a realização final dessas promessas em Jesus Cristo,
o cumprimento de todas as profecias messiânicas. O chamado desses profetas foi marcado por momentos de encontro com a glória de Deus, capacitando-os a proclamar sua mensagem ao povo. Suas visões do trono divino e dos seres celestiais destacaram a santidade de Deus e a necessidade de arrependimento e fidelidade por parte do povo. Esses profetas desempenharam um papel essencial na preservação da fé e esperança do povo de Israel, apontando para a restauração e redenção trazidas por meio de Jesus Cristo. Estes foram os 3 homens agraciados com a visão do trono de Deus. E se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Que Deus te abençoe.